Hoje, seguindo aqui nossas ações do projeto integrador, nós vamos fazer hoje os testes básicos, lembrando que esses códigos já foram testados. Eu só vou mostrar aqui para vocês para a gente montar, né? Então a parte de, vamos dizer assim, de pesquisa já está concluída, ou seja, aqui eu tenho o sensor de temperatura que vai estimar se o ar-condicionado está ligado ou não, né? Aqui eu tenho o módulo relé, que vai ser responsável por ativar a trava elétrica, inclusive essa trava que eu disse, né, para vocês. Vai ficar ali na porta, dessa forma, tá? Então o módulo relé vai ativar e desativar essa trava elétrica. Aqui eu tenho o sensor LDR que vai detectar a luminosidade para dizer se a lâmpada está ligada ou não, 12 volts. E aqui é a mesma da fonte aqui. Essa fonte não é de 12, né? Essa fonte não é de 12 volts que eu pedi. E aqui eu tenho um módulo RFID, tá? Esse módulo RFID, ele é responsável por detectar a presença da pessoa. Eu estou pensando, mas aí eu vou deixar para outro semestre, tá? Colocar o sensor de impressão digital, né? Leitura biométrica. Por quê? Porque aí eu não preciso comprar tags, enfim. Todo mundo tem dedo. Resumindo, todo mundo tem dedo, tá? Não precisa comprar dedo para as pessoas. Concorda comigo? Todo mundo já... Hã? Uns com 20, outros com 19, mas todo mundo tem. Mas aí pelo menos tem um, né? Entendeu? Então... mas enfim, a gente vai fazer aqui com o RFID e depois, ao próximo semestre, altera o código para fazer com leitura biométrica. Então, por exemplo, o que vocês estão vendo aqui na tela é o teste desse sensor de temperatura e umidade, é o DHT11, tá? Então veja que ele está medindo aqui 30 graus, eu acho que está em torno disso mesmo, né? A temperatura está bastante quente. Recife, mês de novembro aí, verão, então essa temperatura ela está certa. A umidade 61%. Não sei se alguém tem, se no celular tem como medir temperatura ou tem algum relógio com sensor de temperatura, só para você ver, mas a temperatura está em torno disso mesmo, está quente. Então aqui, ó, aqui é o monitor serial e aqui é o código. Então onde é que eu pego esse valor de temperatura? Pego esse valor de temperatura aqui, ó, temperatura em graus Celsius. Ele está armazenando nessa variável T aqui, tá? Ó, temperatura, aí T, graus Celsius. Então nessa variável T é que ela está armazenando. A gente vai fazer o teste, né, individual aqui e depois a gente junta o código, tá? Pronto, esse é do sensor de temperatura. Eu fiz o teste também do LDR. Então vamos aqui, sensor LDR. Lembrando que o LDR você liga com o divisor de tensão para fazer a leitura analógica. Então vou carregar. Código bastante simples, ó. Analog read e serial.print, só isso. Como vocês já fizeram, né? E aí a gente escolhe aqui para o ESP32 LoRa o pino 36. Tá? Isso aqui nós vimos olhando o esquemático de montagem, tá? Então aqui, ó, deixa eu ver, o pinout é GPIO. Então se pegarmos a GPIO do ESP32 LoRa TTGO, tá aqui. Nós estamos utilizando o pino 32, que seria pino 32, 36 na verdade. Seria esse aqui, ó, tá? Ó, conversão analógico digital GPIO 36, tá? Então se você ver, esse cabinho laranja, ele tá vindo aqui nesse primeiro pino, ó, que é justamente esse pino daqui, tá? Pronto, o código carregou. Deu algum erro aqui, mas vamos ver se ele vai, ó. Aí como é que você faz para testar o sensor LDR? Lembrando, o ESP32 ele tem um conversor analógico
digital de quantos bits? De 12 bits. Então, se nós pegarmos quantas divisões é possível fazer com 12 bits? Aí você faz 12 elevado a 12, tá? Que vai dar 4.096 divisões. Então ele varia de 0 a 4.095, tá? Então por isso que ele está passando de 1023, que é o limite lá do Arduino. Então se eu colocar aqui, ó, ele vai para um valor baixo. E vamos supor que terminou a aula. Desliga a luz ali. É o interruptor de baixo. Ali, ó. Abre ali. É o interruptor de baixo à esquerda, é isso. Ó, foi para 4.095, ó, limite. Beleza? Então, se o sensor tiver nesse valor, quer dizer o quê? Quer dizer que está apagado. Então, esse valor vai lá para o supervisório. Tá bom? Pronto, pode ligar lá. Só para a gente... só para vocês verem aqui a diferença. Ó, agora, ligando a luz, ele foi para 1.100. Então, se tiver 1.100, opa, quer dizer que tem alguém na sala. Então, esse valor ele vai ser enviado para o outro ESP32 LoRa, que tem comunicação com o supervisório, que nós já vimos, aí colocamos lá, colocamos a escala, e vai mudar a cor lá. A ideia é a gente fazer isso agora, tá? Então, esse LDR é o quê? Agora vai para o módulo RFID. Então, vamos testar ele agora. Teste RFID. Então, sempre é importante, antes de você fazer... tem até uma frase que diz, nada é tão complexo que não possa ser dividido em pequenas partes. Então, toda tarefa complexa você consegue dividir em pequenas partes. Então, por exemplo, eu estou dividindo uma menor parte, testando esse sensor aqui. Deu ok, e assim, acredito que eu tive uma dificuldade. Eita, conectei aqui, eita, esse pino, beleza. Aí agora eu vou testar o outro. E assim você vai montando o seu quebra-cabeça. Você cria as peças do quebra-cabeça para depois montar o quebra-cabeça, tá bom? Então não adianta você querer montar tudo de uma vez só. Você tem que construir cada peça. Então vamos fazer o teste aqui do RFID. Até porque acontecendo um problema em um sensor específico, fica mais fácil de você resolver só aquele problema, tá? Então a gente já está fazendo esses testes básicos. E aí depois eu vou colocar o outro ESP32, não é, para a gente fazer essa comunicação. A ideia é, depois que testar tudinho aqui, né, falta só o módulo relé, aí eu vou fazer um código onde ele vai condensar e vai dizer temperatura X, luminosidade Y, pessoa detectada, enfim, ele vai... Na verdade, esse projeto quer em duas partes, né? Porque é uma parte de monitoramento e outra parte de controle de acesso. Então, a gente vai fazer a parte de monitoramento primeiro, termina toda a parte de monitoramento e depois faz a parte de controle de acesso. Tá? São coisas diferentes. E aí a ideia é fazer com que o ESP32 LoRa, que vai estar como mestre, que vai estar conectado no Ellipse SCADA, ele que solicita a informação, então ele vai ser o mestre. Então imagina, a escola tem 50 salas, por exemplo. Então não adianta estar todo mundo falando ao mesmo tempo. É igual a sala com 50 alunos. O professor ele pergunta, ele diz assim, aluno fulano de tal, é sua vez de falar. O que é que você tem a dizer? Aquele aluno vai dizer. Aqui é a mesma coisa, eu vou usar o ESP32 LoRa como mestre. E todos os demais serão como escravo. Vai ficar aguardando apenas a informação. Tá? Porque se todo mundo começar a falar ao mesmo tempo, o que é que vai acontecer? Se todo mundo começar a falar ao mesmo tempo, um choque de informação, ruído, né? Então a gente precisa ordenar essas informações. Tá? Pronto, carregou. Vamos ver aqui. Deixa eu... 115.200 bits por segundo, tá aqui. Deixa eu reiniciar só para aparecer as informações iniciais. Projeto controle de acesso dos alunos. Beleza. Então nós vamos agora fazer um teste. Na verdade esse teste eu já fiz, mas só tô, ó, ele está detectando, ó, detectou o código tal, qual o código que ele detectou? Aqui, ó, 87.206.162.85. Se eu aproximar novamente, vamos ver se foi o mesmo código.
87, 206, 162, 185. Vou agora aproximar o outro aqui. Vamos ver qual foi o outro. 227, 030202. Vamos ver se ele vai detectar o mesmo código. Mesmo código, tá? O mesmo que você faria com os outros, tá bom? Se for leitura biométrica, a mesma coisa, tá? Não muda nada. Obviamente que vai mudar o código, mas a ideia é a mesma. Vai ter um código para cada dedo, vai ter um código, tá bom? Ó, testar a RFID, agora vamos testar o módulo relé. Teste o módulo relé. Você pode dizer, mas é só uma saída digital, mas é importante testar, tá certo? Lembrando, é sempre bom você usar a fonte externa, mas como é só um módulo relé, a gente consegue facilmente acionar aqui na própria saída do ESP, tá? Sem nenhum problema. Agora, eu não posso pegar aqui e conectar 10 módulos relé aqui, porque o ESP, o Arduino, ele não é apropriado para você fornecer muita potência, muita corrente, tá? Mas como é um só, não tem problema, não vai queimar a porta do Arduino. Agora, se fosse um motor ou algum componente que fornecesse mais corrente, tá? Pronto, ele está conectado no pino 21. Lembrando, o pino 21 seria, olhando aqui, seria aqui, ó, esse pino aqui. Então, se nós olharmos aqui, o pino digital, da entrada digital, é o pino verde. Então, ele está aqui, ó, logo no início, pino verde. Tá aqui. Tá? Vou carregar agora. Eu fiz um blink com o módulo relé. Qual é a ideia? Quando carregar o código, essa luz verde aqui e o estalo, você vai conseguir enxergar, enxergar o LED e ouvir o contato, né? Na verdade, né? Abrindo e fechando, que vai acionar e desacionar a fechadura. Pronto, aqui, ó. Ó, tá vendo que tá acionando e desacionando a fechadura? Agora deixa eu ver aqui que não tá. Não tô sentindo o contato fechado. Isso aqui é mau contato. Comutou não. Hã? Agora é comutou. Mau contato. Bateu. Tá escutando? Beleza? É mau contato. É trocar o cabo, ele funciona aí. Então o teste, nas nossas variáveis está ok, tá? Então qual é a primeira... Alguém tem alguma dúvida dessa parte dos testes aqui? Não? Então deixa eu colocar... Deixa eu marcar aqui para não perder. Essa parte aqui dos testes básicos, ok, tá? Ok, LDR, temperatura, relé e RFID. Pronto, agora vai ser basicamente os testes de comunicação. A gente testou os sensores, agora nós vamos testar as comunicações, tá?